Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa em literatura. Estamos falando de teatro, texto teatral, para você ficar em casa aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero, você já me conhece. E eu fiz até umas perguntas na aula passada, se você gostava de teatro. E hoje nós estamos vendo ainda como é essa construção textual do texto teatral. Eu posso usar um texto teatral numa produção textual? Posso. Por que eu tenho que estudar o texto teatral? Porque é uma produção textual, né? Uma tipologia textual, não. É um gênero textual, faz parte do nosso dia a dia, estamos em contato com ele. Por quê? Porque é um texto carregado de diálogos, né? Nós dialogamos. É um texto que tem eloquência, nós falamos disso na aula passada, a questão da retórica, a arte de falar bem, e é o que nós primamos aqui na língua portuguesa, tá bom? É a arte de falar bem, ou pelo menos falar o melhor possível, para que o receptor entenda aquilo que está sendo dito, tá certo? De novo aqui a figura para vocês, aqui representa o teatro, não venham dizer que representa carnaval, porque é máscara, tá? Muita gente até usa máscara no carnaval, mas a ideia aqui é retomar o pensamento daquilo que nós falamos na aula anterior, tá certo? Teatro romântico, o texto teatral em si e Martins Pena, nós vamos falar desse autor de texto teatral, tá bom? Vamos lá. Então, assim, o teatro romântico, a gente já sabe, é fruto da corrente do romantismo no Brasil, que foi mais do que apenas poesia e prosa. O texto dramático, o teatro, também teve seu lugar. O teatro romântico é fruto da corrente do romantismo do Brasil. Olha só, gente, isso aqui é para vocês não esquecerem. Por isso que a gente repete, mais do que apenas poesia e prosa, tá certo? Quando a gente fala de texto dramático, é porque antes se falava em drama, né? Nos gêneros lírico, épico e dramático, que é o texto teatral. Drama, hoje nós assistimos filme. Ah, vamos assistir. Que filme é esse? É suspense? Não é drama. É aquele filme carregado de emoções, onde a gente fica lá torcendo por um, torcendo por outro. Então, ele vem também dessa nomenclatura aí de texto dramático, tá certo? João Caetano será, juntamente com o escritor Martins Pena, responsável pelo enorme sucesso do Teatro Romântico Nacional. Quem foi que introduziu? Quem é o responsável? É o Martins Pena? Não, é também o Gonçalves de Magalhães, que introduziu o romantismo no Brasil. Ele também é responsável pela introdução do texto teatral, certo? Hoje nós vamos falar dele também aqui nessa aula de hoje, ok? A principal característica, nós vimos na aula passada as características do teatro, vimos que tem linguagem eloquente, busca na natureza certas inspiração, né? Vimos a questão do transcendental, né? E extrapolar os limites, né, da razão. E a gente também fala aqui ainda dessa característica, tá? Acompanha aí, ó. A principal característica do texto dramático é que a ação se desenrola através das falas dos atores, tá? E a ascensão do texto teatral brasileiro, um dos pontos que mais colaboraram para o crescimento do teatro durante a primeira metade do século XIX, foi o contrato firmado em 1842 entre a Companhia de João Caetano e o governo da província do Rio de Janeiro. Nós sabemos que quando Dom João chegou ao Brasil, ele achou assim tudo muito triste. Ele viu que as pessoas não tinham entretenimento e aí o que ele fez? Fundou a Biblioteca Nacional para que as pessoas tivessem acesso às leituras. Fundou o que mais? O Jardim Botânico e também o teatro. E aí, a partir de então, tivemos um cenário um espaço onde as peças teatrais pudessem ser encenadas e o povo tivesse mais contato com esse tipo de texto, o texto teatral. Só que é um texto que é para ser representado, tá bom? Podem estar presentes também um locutor, menos comum. Ele pode ser introduzido como um personagem. O texto teatral vai se assemelhar ao narrativo quanto às características, uma vez que o mesmo se constitui de fatos, personagens e história.
no caso, o enredo, que sempre ocorre em um determinado lugar, dispostos em uma sequência linear, representada pela introdução ou apresentação, complicação, clímax e desfecho. Para você entender, toda história contada, né, tem um clímax, tem aquele ponto onde nós ficamos roendo as unhas se estivermos assistindo a um filme, né? Já assistiram um filme de terror? Eu, particularmente, não gosto muito, né? Prefiro suspense. Mas vamos para o filme de terror, que a galera aí do ensino médio adora. Adora um filmezinho de terror. Quando a gente está em sala de aula e tem uma proposta de passar um filme, eles pedem, professora, um filmezinho de terror. Então, quando tem um filme assim de suspense ou de terror, tem aquele momento que a gente fica, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Olha a unha, fica com medo, tal, olha para o lado, se assusta, que a gente chama de clímax, para ver o desfecho. Então, no texto teatral também tem isso aí. E nós sabemos que, embora haja esses elementos aí da narrativa, o tempo delimitado quando acontece a história em si, que a gente chama de enredo, tem as personagens, ou os personagens, eu já falei, né, que pode chamar o certo, você pode chamar a personagem ou o personagem, e eu gosto de chamar a personagem, mas o personagem não está errado, tá bom? Voltando, para ninguém se perder. Então, nesse contexto teatral, nós temos o tempo, nós temos as personagens, o enredo, o clímax e tudo, e esse desfecho. Então, nessa época, numa sequência linear, tá? Início, meio e fim. Ah, mas pode acontecer também, isso no caso do filme, é o flashback, onde você começa pelo fim. Exemplo, um clássico Titanic, começa com a Rose, bem idosa, contando a história de amor que ela viveu na época do Titanic. Isso é um flashback. Começa ela idosa e depois ela volta bem novinha para contar a história toda, tá? Deu para entender? Esses aqui são os elementos da narrativa que você estudou lá no primeiro ano. O que mais? Texto teatral ainda. A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, no qual o objetivo maior pauta-se por promover uma efetiva interação com o público espectador, onde razão e emoção se fundem a todo momento, proporcionando prazer e entretenimento. Né? Como é um texto dramático, o texto, uma característica bem peculiar do texto teatral é a expressividade. As pessoas falam, gesticulam, tem aí as feições no rosto, de alegria, de tristeza, de dor, meu Deus, aquela cena lá do Shakespeare, do Romeu e Julieta, né? Quando ele finge tomar o veneno, e aí ela pensa que ele tomou o veneno, e aí o cara acorda e vê que a mulher se matou. Eles morrem, não é assim? Aquela cena toda, aquela tragédia que a gente até chora quando se comove, não é assim? Tem gente que se comove, tem gente que não se comove com nada, né? Eu conheço pessoas que assistem a um filme e não dá um pio, como se diz. Tem uma cena romântica, a pessoa tá com a mesma afeição. Tem uma cena engraçada, ela não vai sorrir. Tem uma cena, uma tragédia, ela não vai chorar. Então, daí varia, né? Você pode estar me assistindo e dizer assim, não, Cacau, que nada, que negócio de expressividade, que nada, para mim não é tudo normal, mas é uma característica do texto teatral, tá? Você pode não concordar, não se emocionar, mas o objetivo é esse. Epa, passei demais. O texto teatral é escrito para ser representado e não contado, isso aí nós já sabemos. Portanto, ele dispensa a presença do narrador. Os atores assumem o papel de destaque no trabalho realizado por meio de um discurso direto, em consonância com outros recursos que tendem a valorizar ainda mais a modalidade em questão, como pausas, mímica, sonoplastia, gestos e outros elementos ligados à postura corporal. Nós temos, né, uma linguagem corporal, né? Nós falamos com o nosso olhar, hoje bem expressivo por conta das máscaras, em função do momento que nós estamos vivendo, né? As pessoas estão saindo às ruas com suas respectivas máscaras e a nossa linguagem tem sido muito através do olhar. Quando você vai, vou dar um exemplo bem particular, né? Vou fazer uma selfie com máscara. Eu tô sorrindo.
Esqueço que ninguém vai ver que eu estou sorrindo. Porém, os olhos vão revelar aí se eu estou sorrindo ou não. Não é assim? Então, no teatro, essa linguagem vai ser expressiva através dos gestos, das mímicas. Eu falei sonoplastia. Se tiver chovendo, vai ter alguém lá fazendo um barulhinho, mostrando a chuva, né? Mostrando não, né, gente? Mostrar a chuva não, mas para você saber que tem o barulho lá da chuva. Se tem a pessoa está chegando, fulano está chegando, ele vem a cavalo, vai aparecer lá, né? Nós vamos ouvir o barulho aí do galope do cavalo, enfim. A sonoplastia trabalha com isso. Os gestos, né? Nós somos responsáveis por eles, pelos gestos. E outros elementos ligados à postura corporal. A preguiça, gesto de preguiça, o sono, né? O bocejo, um beijinho, jogar um beijinho, enfim, isso é uma série de coisas. Texto teatral. A história em si é retratada pelos atores por meio do diálogo, tá? E aí, o objetivo maior pauta-se por promover uma efetiva interação com o público espectador, onde a razão e a emoção vão se fundir a todo momento, proporcionando prazer e entretenimento. Aqui eu posso citar um exemplo de textos teatrais apresentados aqui em São Luís, no Teatro Arthur Azevedo. Tem o espetáculo Pão com Ovo, que muita gente já assistiu. As personagens interagem com o público e é uma peça muito engraçada. Então, aqui eu tenho entretenimento, prazer. O que nós temos também? Humor, né? E elas utilizam a linguagem corporal. Se você nunca assistiu a uma apresentação, elas têm página. Olha eu fazendo propaganda aqui da Companhia Santa Ignorância. Eles têm site, eles têm canal no YouTube. Você pode assisti-los e contextualizar essas características do texto teatral, tá bom? A questão do tempo vai se diferir daquele constituído pelo narrativo, tá? Pois o tempo da ficção, ligado à duração do espetáculo, vai coincidir com o tempo da representação. É diferente de um filme, né? Eu gosto de citar essa história aí para a gente poder entender tempo psicológico, tempo cronológico. No teatro, a apresentação é ao vivo, aí é uma coisa mais perceptível. A história do teatro vai se remontar à Grécia Antiga, na qual a sua representação, né, a representação teatral, era concebida como a principal atividade artística. Ensinavam-se peças, em especial as tragédias, cujo intuito era conduzir os espectadores a cartaz, que é uma espécie de purificação da alma dada pela liberação das emoções. Então, novamente aqui falando de emoções. Nós já falamos em outras aulas, em aulas de outras séries, que não vão te impedir de assisti-las. Se você tiver dúvida em alguma coisa ligada ao conteúdo do primeiro ano, você pode assistir na nossa programação. Você pode ir lá na plataforma Gonçalves Dias e procurar uma aula do primeiro ano de literatura falando de texto teatral, lá com o Gil Vicente, na época do humanismo. Então, naquela época, se iniciou o texto teatral, a apresentação do teatro, com peças religiosas, que inclusive até hoje, nas igrejas, nós temos aqui em São Luís, muitas igrejas, nós temos as igrejas católicas, as igrejas cristãs protestantes, que apresentam na época do Natal, na época da Páscoa, as encenações de cunho religioso. Tá? E aí o que não é religioso é classificado como profano. Então, nessa característica aqui, liberação das emoções, naquela época as tragédias traziam essa reflexão lá pelos gregos, para que as pessoas chegassem até a purificação da alma. Hoje, nós somos levados a essas reflexões a partir dessas peças de cunho religioso, tá bom? Texto teatral ainda é um gênero dramático, tais como comédias, representações nas quais a temática perfaz-se de fatos circunstanciais, tá? E corriqueiros, tendo pessoas pertencentes
pertencentes às classes populares, como personagens, o alto, uma peça curta de cunho religioso, cuja temática liga-se a entidades abstratas, amor, hipocrisia, bondade, virtude, dentre outras. Temos a farsa, que é voltada para a sátira de costumes sociais. Eu gosto de exemplificar o alto, né? Vamos de novo para falar de cinema, né? Embora seja um alto, o que é um alto? É uma peça teatral de cunho religioso que tem função moral, tem função de levar a pessoa à reflexão. O Alto da Compadecida, eu acho que muito difícil uma pessoa não ter assistido essa obra encenada em filme que foi escrita para ser representada, certo? O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna traz uma reflexão para nós de como nós não devemos nos comportar na sociedade, não sermos avarentos, não sermos muito ligados aos bens materiais, como era o caso do padeiro, que tinha uma esposa muito voluntariosa, que resolveu batizar uma cachorra, lembram? O João Grilo, que era muito esperto e vivia armando historinhas para se dar bem, tinha um amigo Chicó, e tínhamos ainda o padre e o bispo, que eram pessoas da igreja, mas tinham um comportamento corrupto, né? Então, esse alto, né? Esse alto da compadecida traz essa reflexão para a sociedade de como as pessoas não devem ser. Esse é o objetivo do alto. A sátira vem nas farsas, né? São parecidos, só que um tem cunho religioso, o outro tem cunho crítico. Ao estabelecermos familiaridade com o texto dramatizado, tá, gente? Texto dramatizado, texto interpretado, texto teatral, percebemos que ele se assemelha ao narrativo no tocante a vários aspectos. Personagem, rede, já falamos disso, tempo e espaço. Diferenças também vão se acentuar. A interação entre os interlocutores é estabelecida por meio da própria representação, ora manifestada pelo discurso direto. Tal fato condiciona-se à ausência do próprio narrador, pois é mediante a desenvoltura dos próprios personagens que o enredo é paulatinamente retratado. Então, gente, não tem narrador, essa é a diferença do texto, do texto teatral para o texto narrativo, né? Não tem um narrador. No teatro você vê as apresentações, as representações por meio das falas e vai entender através dos recursos expressivos, da linguagem apresentadas pelos personagens. Avançando. A atribuição é um outro aspecto bastante peculiar na atribuição dada ao conflito, elemento primordial no gênero em questão, que é o gênero teatral, tá, gente? Em texto, em meio ao desenrolar do diálogo, cria-se uma situação conflituosa, caracterizada por uma oposição e uma luta de vontades entre os personagens, condicionando a plateia leitor a criar uma expectativa em relação aos fatos presenciados. Para que possamos constatar acerca de como tais pressupostos se materializam, analisaremos, pois, alguns fragmentos inerentes à peça intitulada O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Lembrando, nós estamos falando de teatro romântico, construção do texto do teatro romântico. Mas para que você tenha uma boa contextualização, eu trouxe uma obra, tá? De um filme que já virou filme, então você já viu. Se fosse, não tivesse virado filme, eu teria trazido uma outra situação. Então, você já viu O Alto da Compadecida, eu tenho certeza. Até porque não tem quem não tenha visto. Eu acho, eu creio. Mas se você por acaso não viu, vai lá no YouTube e coloca assim, ó, O Alto da Compadecida, o filme completo, e você vai assistir e se divertir muito, tá bom? Então, por isso eu trouxe essa obra. Nós temos João Grilo. Ele diz a misericórdia porque sabe que, se fôssemos julgados pela justiça, toda a nação seria condenada. Tem o palhaço, que começa o Alto da Compadecida cantando. Tombei, tombei, mandei tombar. Tem os atores respondendo ao canto. Perna fina no meio do mar. Então, assim, tombei, tombei, mandei tombar. Perna fina no meio do mar. Já tem riso. Tem o palhaço. Oi, eu vou ali e volto já. Aí os autores saindo. Oi, cabeça de bode, não tem que chupar.
O palhaço diz: o distrito público imagine à direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio, a saída para a rua à sua esquerda. Essa fala dará a ideia da cena, se adotar uma encenação mais simplificada e pode ser conservada mesmo que monte um cenário mais rico. O resto é com os atores. Aqui, gente, pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando. Uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo. João Grilo, ele vem. Estou desconfiado. Chicó, você é tão sem confiança. Isso aqui é só um trechinho de um texto teatral para você entender como é que ele se desenrola. Quem lê, entende e, claro, encena. Compliquei?